Pai do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Aqui estou eu para gravar nossa primeira pré-aula desse tema escatologia, que é o tema que nós vamos estudar a partir do dia 7 de janeiro, que é a próxima terça-feira. Nós vamos estudar durante 13 terça-feiras, durante 3 meses, do mês de janeiro até o mês de março de 2020. Eu estou aqui para trazer subsídios, para trazer aditivos que vão ajudar você, professor, a desenvolver a sua aula aí na sua congregação. E eu estou aqui com a minha lição aberta, a minha revista aberta, no primeiro estudo, no estudo número 1, cujo tema é uma introdução necessária. A palavra introdução está maior, porque na nossa apresentação da revista, nós explicamos para os irmãos que nós temos trazido, inserido no texto, palavras-chave, termos que vão ajudar na compreensão do estudo bíblico. Então, nesse primeiro estudo bíblico, nós colocamos que existe uma necessidade de fazer uma introdução, para que eu possa, através dessa introdução, eu possa delinear, dizer para você que caminho aqui, por que eu cheguei, como é que eu vou te explicar, como eu vou te explicar o tema escatologia nos outros 12 estudos bíblicos. O termo introdução, e vai ter sempre palavras na letra vermelha e com a fonte maior. Toda vez que você vê uma palavra com a fonte vermelha e a cor vermelha, quer dizer, e a fonte maior, ou seja, a letra maior, você já sabe que essa palavra é uma palavra-chave. Aqui nesse estudo número 1, nós temos a palavra introdução, que nós já vamos explicar para você. Introdução quer dizer aquilo que vem no começo. Introdução é aquilo que serve de abertura, aquilo que serve de apresentação de um assunto. Então, eu preciso de uma introdução para mim ensinar para você durante os outros 12 estudos bíblicos sobre o tema escatologia. Então, aqui eu tenho a palavra introdução, do outro lado aqui eu tenho a palavra literalismo, tenho a palavra escatologia, tenho a palavra profecia. São palavras que são palavras-chave que você, professor, deve pesquisar para você explicar melhor no seu. Essas palavras estão todas na introdução. E depois nós temos só mais uma palavra, que é a palavra diáspora, que está lá já no ponto de número 2, que é o dispensacionalismo clássico. Meu propósito aqui é falar sobre 3 coisas. Meu propósito aqui é te mostrar que nessa revista nós colocamos um questionário, e esse questionário vai ajudar você, professor, vai ajudar você a entender o texto e explicar o texto. O questionário, as perguntas do questionário, elas vão te ajudar. Por exemplo, se você responder, se você analisar o texto a partir do questionário, a primeira pergunta do questionário quer dizer, defina escatologia. Diga o que é escatologia, que é o propósito seu nessa introdução, um dos seus propósitos nessa introdução, de explicar o termo escatologia. A palavra escatologia, ela vem do grego. A língua grega é a língua que influencia o mundo inteiro, desde os tempos de Cristo, antes de Cristo e depois de Cristo também, principalmente os textos bíblicos, os termos bíblicos. A palavra escatologia se divide em escatos, que é último, ou últimos, ou últimas, e logos ou logia, que é estudo ou doutrina. Então, escatologia é doutrina das últimas coisas. Como é que eu vou te explicar escatologia? A Bíblia Sagrada se divide, quando você vai fazer um curso básico de teologia, a Bíblia Sagrada se divide basicamente em 10 matérias. E a escatologia é a matéria final. A escatologia é a última das matérias estudadas dentro da cronologia, ou seja, numa ordem sistemática de estudo bíblico. Antes as outras 9 matérias são: primeira matéria que você estuda quando você vai fazer, se você for fazer numa ordem sistemática, é bibliologia, que é a doutrina da Bíblia, a doutrina das Escrituras, que explica como é que a Bíblia chegou até você, até nós, como é que foram os primeiros escritos, aquela coisa toda. Moisés vai falar sobre os autores. Bibliologia é a doutrina ou o estudo das Escrituras. Ela é a primeira, porque sem ela você não sabe mais nada, você não conhece nada, você não conhece Deus, você não conhece nenhuma história e nenhuma doutrina, porque todas elas estão inseridas nas Escrituras. A segunda é teologia. Teós é Deus e logia é estudo ou doutrina.
Então, teologia é doutrina de Deus. A terceira é cristologia, doutrina de Cristo. A quarta é pneumatologia, doutrina do Espírito Santo. A quinta é angelologia, que é a doutrina dos anjos que estão no céu, dos demônios, de Satanás, enfim. A sexta é a antropologia, que é a doutrina do homem, que trata sobre o homem, sobre a sua formação, sobre a sua criação, sobre a sua natureza, corpo, alma, espírito e coisa e tal. A sétima, ela trata do pecado, chama-se a martiologia, vai falar tudo, vai ensinar tudo sobre o pecado. A oitava trata da salvação, soteriologia, que é o remédio de Deus para a solução do problema do pecado. E aí a próxima, chama-se eclesiologia. Eclesiologia é a doutrina de número 9, e é a doutrina da igreja. E a de número 10, que é a que nós estamos estudando agora, é escatologia. Então, escatologia é o pico final. Então, quando você vai estudar escatologia, você está estudando as últimas coisas, especialmente as profecias relacionadas ao futuro, desde o tempo de Daniel, o livro de Daniel, o sermão profético de Jesus, Mateus 24, 25, o sermão profético inteiro ali do Evangelho de Mateus, 1 aos Coríntios, capítulo 15, quando o apóstolo Paulo fala da ressurreição, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, que fala do arrebatamento, e principalmente o livro de Apocalipse, e outros textos também que tem na Bíblia que trata do assunto, mas principalmente esses são os textos incluídos em escatologia. Escatologia, enquanto na bibliologia você começa a conhecer o plano de Deus e conhecer Deus através da sua palavra, e aí você vai desenvolver nas suas matérias, na escatologia você vai se encontrar com Deus, você vai, depois da morte, depois da ressurreição, depois do arrebatamento, você vai se encontrar com Deus, ou seja, é o pico da revelação bíblica em termos de estudo. Então, você já aprendeu a primeira pergunta do questionário, é definir escatologia. Aí eu tenho a segunda pergunta. Por que eu estou fazendo assim? Porque eu quero que você entenda a revista para você, e eu não vou comentar de novo a revista. Eu vou te ajudar a você fazer o seu estudo. Por que o método de interpretação literal das Escrituras é o melhor? O que significa ser pré-tribulacionista? Em que tempo estamos vivendo dentro do conceito dispensacional? E qual é a nossa responsabilidade nesse tempo? Então, esse aqui é o meu propósito para te ajudar. Então, como eu já te expliquei o que é escatologia, então agora eu vou te explicar o que é pré-tribulacionismo. E eu sempre tenho um cuidado de anotar as coisas para que eu não venha falar coisas aqui que vai ficar devendo alguma coisa para você. O pré-tribulacionismo é uma das correntes de teologia. As outras duas são o mesotribulacionismo e o pós-tribulacionismo. Corrente de teologia que trata da volta de Jesus, a vinda de Jesus em glória. Ou seja, primeiro, para o pré-tribulacionismo, a volta de Jesus, ou a segunda vinda de Cristo, ela se dará em duas partes. A primeira, antes da grande tribulação, por isso pré. A expressão pré quer dizer antes. Pré-tribulacionismo acredita que Jesus arrebata a sua igreja antes da grande tribulação. E após a tribulação, 7 anos após o arrebatamento, o Senhor volta em glória, completando a sua segunda vinda ou a sua volta em duas fases: o arrebatamento antes da grande tribulação e a vinda em glória, quando ele vem coroado, ele vem como rei, vem com a igreja, vem com os anjos, ele vem para vencer o anticristo e promover o livramento e a salvação de Israel no final da grande tribulação. E as outras correntes doutrinárias, que nós vamos estudar mais lá na frente, mas eu vou explicar para você aqui agora, o mesotribulacionismo, eles acreditam que Jesus vai voltar no meio da grande tribulação, ou seja, 3 anos e meio de tribulação, a igreja vai passar e Jesus vem no meio e leva a sua igreja. O pós-tribulacionismo acredita que Jesus vem só depois, só no final da grande tribulação, e a igreja passa a tribulação inteira. Eu sempre digo, quando estou ensinando para as pessoas, que o fato de você acreditar no pré-tribulacionismo, no arrebatamento antes da grande tribulação e na volta em glória depois da tribulação, ou o fato de você crer no mesotribulacionismo, que Jesus vem no meio da tribulação, ou pós, isso aí não muda a sua questão de salvação.
Aí as pessoas podem perguntar, então para que, pastor, estudar isso se não muda? Porque eu preciso, não tem como eu estudar a Bíblia se eu não escolher uma corrente de interpretação. Então, na minha corrente de interpretação, eu, como disse na introdução da revista, que eu estou aqui para te ajudar, eu adotei o dispensacionalismo, que divide a história, daqui a pouquinho vou falar sobre ele, que divide a história em partes, para fazer você entender melhor a história. Adotei o pré-tribulacionismo, que acredita, como a maioria dos pentecostais, a maioria dos crentes pentecostais acreditam que Jesus vem buscar a sua igreja, e ele está baseado na Bíblia, não é crença de ser humano, ele está baseado na Bíblia em textos como 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 12, 13 até o versículo 17, 18, você pode estudar esse texto lá. Ele está baseado em 2 Pedro, capítulo 2, 6 a 9, onde a Bíblia diz que o justo é tirado antes do mal, e a Bíblia usa o exemplo de Noé e de Ló, que foram retirados antes do castigo divino. Ele está baseado em textos como 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6 até o versículo 8, aonde o apóstolo Paulo diz que o anticristo, a pessoa, ainda não se manifestou, apesar que o espírito do anticristo trabalha no mundo, e não se manifestou porque existe alguém que o detém. E a interpretação desse texto mostra que esse alguém é o Espírito Santo na vida da igreja. Então, nós, como pré-tribulacionistas, nós acreditamos, baseado nesse texto também, que o dia que a igreja sair daqui da terra for arrebatada, o arrebatamento é uma coisa para a igreja, aí vai acontecer a grande tribulação, porque a grande tribulação é um tempo onde o anticristo vai governar a face da terra. Jesus prometeu também que virá como um ladrão para levar os seus, levar as coisas especiais, aqueles que ele comprou com o seu sangue. E no capítulo 3 de Apocalipse, no versículo 10, o Senhor prometeu à igreja de Filadélfia que, assim como ela guardou a palavra da sua perseverança, a palavra da sua paciência, ele aguardaria da hora da tentação. E outra característica do pré-tribulacionismo é que ele usa a interpretação literal da Bíblia. Lembra que a pergunta diz, por que o método de interpretação literal da Bíblia é o melhor? O que é uma interpretação literal? A interpretação literal, a Bíblia tem 3 figuras de linguagem, pelo menos 3. Uma é literal, outra é simbólica, outra é figurada. Depois você pode pesquisar o que é simbólico, o que é figurado, porque se eu for explicar o vídeo fica muito grande. Mas o sistema literal, a maneira literal de entender a Bíblia, é o que acontece com ela? Ela reproduz em palavras aquilo que é de fato, exatamente o que é. Como eu expliquei aqui na introdução, o método de interpretação da Escritura literal ou histórico-gramatical, que é o que nós estamos usando, que nós usamos para interpretar a Bíblia, é o método que faz a palavra significar exatamente aquilo que ela diz, aquilo que ela é. E sempre ele vai separar, identificar os grupos de pessoas. A Bíblia divide-se, a história bíblica, o contexto bíblico, a doutrina bíblica se divide entre gentios, judeus e igreja. Sempre a Bíblia vai trabalhar com essas 3 classes de pessoas. E o método literal, histórico-gramatical, ele vai separar os projetos de Deus para cada uma dessas pessoas.